Alex, você citou aí a Petrobras e, claro, o planejamento estratégico muito aguardado pelo mercado, inclusive o detalhamento virá mais tarde, né? Mas os highlights ali, o que você observou até nesse sentido de olhar o planejamento da empresa, olhar investimento, alocação de capital e distribuição dos recursos para os acionistas? O que te chama a atenção, Alex? O que a gente pode falar? Claro que não dá para ser tão simplista assim, mas foi positivo, foi negativo? Como que você avaliou? Foi positivo porque numa leitura, quando o mercado olha para dividendos, a gente está falando numa ótica ali de 111 bilhões de dólares, né, até o final de 29 em dividendos, e um dividendo de 3,6 bilhões, que é do exercício de 23, que pode ser pago agora, né? Então o mercado ele já olha para um dividendo extraordinário muito interessante, que isso é o retorno ao acionista. Em relação à ótica de investimentos, tem dois outputs que a companhia ainda não divulgou, que é qual é a premissa que eles usaram para câmbio e a premissa, o preço de petróleo. E isso não foi divulgado. Inclusive, até eu estava lendo o relatório do Falanga, né, que é um analista bem conhecido do Bradesco, dizendo sobre isso. Ou seja, a gente não tem uma premissa tão forte, tão clara, no caso, para a gente conseguir entender qual que é o fluxo de caixa desses investimentos, para entender como que isso vai impactar na companhia ao longo de 25, né, no ano que vem, nos próximos anos. O que a gente sabe é que o refino, né, as projeções de crescimento de refino, transporte, né, de petróleo, tudo isso acaba entrando num investimento maior do que a própria exploração. O que é positivo é que a exploração ainda continua sendo um principal percursor de investimentos, né, então isso deve continuar. Aí a questão de margem equatorial ainda a gente não tem nenhuma grande, né, não só pela questão regulatória, mas questão de investimento, a gente não tem ainda uma grande visibilidade. Mas os highlights, como você disse muito bem, né? A gente não tem tanto detalhamento, mas os highlights o mercado recebeu muito bem, Felipe, em relação à Petrobras. A Petrobras vai continuar pagando bons dividendos, né? Como sempre pago, que era uma grande dúvida, né? Você acha que a companhia ela vai brecar o pagamento de dividendo, como foi feito no passado, né? Ficava aquele jogo disse-me-disse. Não, Petrobras não vai distribuir dividendo extraordinário, depois agora vai distribuir metade agora e metade depois. Você lembra disso? Ficava assim, é uma falta assim de comunicação clara com o mercado. E parece que esse plano, né, sendo de uma forma mais detalhada, pode nivelar as expectativas do mercado e aí sim, os investimentos futuros, e aí vai depender um pouco do fluxo de caixa, mas acho que até o momento o mercado não está observando um cisne negro, tá? Ou seja, um investimento que na época que foi apresentado o plano da antiga gestão, não sei se vocês se recordam, que poderiam ser aquele plano totalmente horrível, né, que é investir totalmente em energias offshore, né, energias eólicas offshore, que poderia acabar com o fluxo de caixa, não é o caso. Então vai agradar tanto o governo, que vai receber dividendo, os acionistas também, no caso, tirando o governo, e também os investimentos que precisam ser feitos. O CAPEX, então, está protegido e os investidores não... Até a segunda linha. Monitorando tão aprofundadamente essa expansão do CAPEX para refinaria, para fertilizante e tudo mais. A questão que fica, o Alex, é também como que a interferência do governo para tentar dar uma aliviada no IPCA poderia mexer com o governo. Mas isso é planejamento estratégico, né? Isso aí é uma coisa que o planejamento estratégico... O famoso apaga-fogo, né? Não vai trazer para a gente. Mas até agora, o que dá para ver, e com o alinhamento da direção da Petrobras, é que a gente vai continuar com a empresa sendo uma empresa redondinha aí para frente. Perfeito. Mesmo com alguma ingerênciazinha ou outra no meio do caminho. Sempre acontece, até independente do governo, né? Nós tivemos também, tudo bem que a gestão de Jair Bolsonaro foi uma questão típica em questão da pandemia, né? Então, enfim, se não teríamos um descasamento muito grande, hoje não temos pandemia, seria muito mais plausível nós termos aí preços livres, né? E essa arbitragem feita medida pela Bicom, isso ser, né, arbitrado de uma forma de livre mercado, como está sendo hoje, né? Porque uma interferência da Petrobras de uma forma muito mais ativa pode tirar, né, até mesmo, não só a atratividade em relação ao investimento, porque isso sai do bolso da Petrobras e, consequentemente, né, do nosso bolso, né, indiretamente, isso também tira investimentos que a companhia possa fazer no futuro. Então, eu acho que isso no mercado não está olhando numa ótica nesse momento, Felipe, mas eu vejo que caso tenha algum descasamento macro e isso implique no preço do petróleo, é um risco que o mercado sempre vai monitorar, tá?